Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à primeira edição do Mundo Record News de Semana Informativa. Hoje, 14 de dezembro de 2020, no começo da notícia, Cabo Verde se abaixo de recomendação para investimentos de acordo com a agência de notação financeira Fitch. 7 entre 19 países analisados para Fitch Rating na região de África subsaariana também têm uma perspectiva de evolução negativa. A agência de notação financeira Fitch mantém o rating de Cabo Verde na categoria B-, abaixo do recomendado para investimentos. Juntamente com Cabo Verde estão Angola e Moçambique. No documento, lê-se que a perspectiva da evolução dos ratings dos países da África subsaariana é negativa devido ao impacto do peso da dívida na avaliação da qualidade do crédito soberano. A agência de notação financeira antevê que, depois de uma forte subida em 2020, a dívida pública vai continuar numa trajetória ascendente, num contexto em que as pressões sociopolíticas e as urgentes necessidades de financiamento vão abrandar os esforços de consolidação orçamental, lê-se na análise às economias desta região africana. A maioria dos países da região vão ver um crescimento económico acelerar em 2021, mas a relativa resiliência da região ao novo coronavírus em 2020 significa que a recuperação vai ser menos pronunciada que noutras regiões. A Fitch avança ainda que, com o reiniciar da consolidação orçamental, as políticas orçamentais vão dificultar o crescimento na maior parte dos países, com as economias mais diversificadas a conseguirem taxas de crescimento robustas e os países exportadores de petróleo a terem um desempenho abaixo do potencial, refletindo a escassez da moeda externa. 7 dos 19 países analisados pela Fitch na região têm uma perspectiva de evolução negativa, enquanto 5 estão classificados com a nota CCC, que implica a não atribuição de uma tendência para o futuro. E isto aponta para um elevado risco de mais degradações no rating, depois de um número recorde de ações semelhantes este ano, dizem os analistas. A Costa do Marfim é o único país analisado pela Fitch que tem uma avaliação positiva. E Angola está na zona livre de comércio. Previsões apontam para um crescimento de 25% até 2031, se o país aposta forte na infraestrutura. Na mesma reportagem, conferi ainda previsão para outros países do continente africano. As análises apontam que este crescimento de Angola com a África está previsto em 25% até 2031. Só será alcançado se o país investir em infraestruturas e tiver políticas adequadas à finalização de estruturas de transporte internacionais, como é o caso do Aeroporto Internacional de Luanda, a entrada em funcionamento do Porto de Águas Profundas do Caio e do Corredor do Lubito. São alguns exemplos citados. Os dados são ainda complementados com projeção de que o valor do comércio entre países africanos seja entre 15% e 25% mais alto em 2040, devido à zona livre continental. Além disso, estima-se que os países menos desenvolvidos experimentem um maior crescimento no comércio de produtos industriais, até 35%. O presidente Donald Trump critica a Suprema Corte dos Estados Unidos depois de tribunal rejeita a ação de Texas que solicita desconsideração de resultados eleitorais em 4 estados americanos. Pelas redes sociais, Trump disse que faltou sabedoria e coragem aos juízes. O pedido foi feito pelo governo do Texas com o apoio de Trump e outros 17 estados, quase todos governados pelo Partido Republicano. O documento pedia a anulação de milhões de votos em 4 estados, que modificaram as regras para a votação por correspondência por conta da pandemia. Nesta segunda-feira, o Colégio Eleitoral se reúne para escolher, de maneira oficial, o presidente dos Estados Unidos. Joe Biden conta com os delegados necessários para ser o escolhido. O presidente Trump afirmou que a luta acabou de começar. Na Haiti, centenas de pessoas saem para protesta contra onda de sequestro no país.
Centenas de pessoas foram às ruas para protestar contra o aumento de sequestros. Os manifestantes suspeitam que haja ligação entre os sequestradores e o governo. As ações criminosas são protagonizadas por gangues armadas que prevalecem principalmente na capital, mas também nas cidades do interior. Os opositores do presidente barricaram pneus em chamas enquanto gritavam ironizando: "Aqui estamos nós, os terroristas". O gesto é uma reação direta a um dos muitos decretos recentemente assinados pelo presidente, desde que o parlamento foi destituído em janeiro de 2020. Já na República Democrática do Congo, parlamentares votam para destituir porta-voz da Assembleia Nacional. Por isso, a situação está muito tensa. Os legisladores da República Democrática do Congo votaram pela remoção do presidente da Assembleia Nacional, à medida que a cisão política entre o presidente Félix Tshisekedi e partidários de seu antecessor, Joseph Kabila, se aprofunda, depois que o parlamento se tornou um cenário de brigas nesta semana. Eles votaram a favor de uma petição para destituir a porta-voz pró-Kabila da Assembleia Nacional, Jeanine Mabunda. A petição foi lançada por partidários de Tshisekedi, depois que o presidente anunciou no domingo que tentaria formar outra coligação dentro do partido que controla 300 dos 500 assentos no parlamento. A coligação formada em 2018, após a eleição de Tshisekedi, impediu o presidente de aprovar as reformas necessárias.